Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Manuel da Assembleia de Deus Belém, setor 65, e eu quero estar apresentando aos senhores a revista da Escola Bíblica Dominical da Sala dos Jovens desse primeiro trimestre de 2019. O título é Rumo à Terra Prometida, a peregrinação do povo de Deus no deserto, no livro de Números. Nós já estamos na terceira aula desse trimestre, aula essa que será apresentada aos alunos dos jovens. O título é Santidade, requisito para a conquista. Se na sua sala aí dos adultos tem aí cerca de 5, 6 jovens, aí você já pode estar preparando aí dentre esses jovens, muito provável líder aí da sua igreja ou algum professor que possa se candidatar aí para estar iniciando aí uma classe dos jovens. Já estamos utilizando já há algum tempo essa revista da Sala dos Jovens. Queremos também estar agradecendo aos nossos queridos professores, aos superintendentes, aos pastores que já têm aí se inscrito neste canal, já tem inclusive os nossos irmãos pastor Miro e a missionária Zilda da Igreja Assembleia de Deus Primitiva, ao pastor Joabe Alexandre da Assembleia de Deus de Valentim Gentil, ao irmão Lucas Vitalino da Assembleia de Deus de Marise, onde está pastoreado ali pelo pastor Hélio e sua esposa, eles são da Assembleia de Deus do Ministério Belém, a irmã Edilene de Lima, ao bispo Edson Nascimento e a pastora Gelane da Igreja Código de Honra, e a missionária Zilda e todos os obreiros ali daquela igreja, a missionária Cláudia Luciana, a nossa irmã Cristiane e Eliana, lá de Mariana, Minas Gerais. Que Deus os abençoe. Nós então vamos iniciar pela introdução aí na sala no comentário aí da Sala dos Jovens. O texto do dia e não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Lucas 22, 32. A síntese desta aula: a busca pela santidade é o requisito primordial para a preservação da salvação. Nós então vamos recapitular. O povo de Deus, então, ele saiu do Egito rumo à terra prometida, sob a liderança de Moisés no deserto. Deus então ordena que sejam feitos o censo, onde os homens de acima de 20 anos sejam aí separados para serem guerreiros. Também os chefes de tribos foram separados. Estabeleceu também algumas leis, dentre elas as leis cerimoniais. Então também os levitas foram separados exclusivamente para o serviço sagrado no santuário. O povo hebreu, eles ainda não serviam ao Senhor de inteireza de coração. Alguns deles tinham algumas influências pagãs e adoravam ídolos. Deus, por sua vez, então, ele vendo aí a importância da santidade, conforme Números capítulo 7, versículo 1 a 17, que é o texto do dia, o assunto então onde nós estaremos dando continuidade conforme o comentarista desse trimestre ele nos deixa aqui à disposição. Ponto de número 1, a repetição das advertências. Advertências essas que foram contidas na lei dada por Deus a Moisés no Monte Sinai. Essas leis foram, e nós vemos aí que em toda a Bíblia há uma série de repetições destas leis, inclusive no tocante à santidade.
Então nós vamos estar então comentando também acerca da santidade. Mas o que quer dizer esta palavra santidade? Como ela ocorre? Aonde ela ocorre? Como funciona? A santidade, ela vem aí do grego, a palavra hagiazo, que quer dizer separar o profano do sagrado. E também ela é um dos atributos de Deus. Pode estar utilizando aí na sua sala algumas referências que não estão na nossa revista, nós vamos estar aí adicionando aí para você aplicar na sua aula. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Levítico 10 e 10 diz: é para fazer a diferença entre o santo e o profano, e o imundo e o ímpio. Então, esse processo ele começa dentro do coração daquele que decide servir ao Senhor em espírito e em verdade. Durante esse processo, uma série de tentações, de lutas, de aflições, de embates da carne contra o espírito, mas o novo crente não pode satisfazer o desejo da carne. Efésios capítulo 4, verso 24, diz que não vos revistais e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em santidade. E também tem uma série de referências aí acerca da santidade. Levítico capítulo 5, Números capítulo 5, verso de 1 a 10, Deus então lhe mostra ao povo sobre a pureza social para protegê-los também do contágio da lepra, até porque naquela época havia várias pessoas aí leprosas devido aí à sujeira daquela região, né, a falta de higiene daquela região. Então algumas pessoas aí eles pegavam um contágio aí de doenças na pele, chegando ao ponto de ficarem leprosos. E Deus então permite que o povo seja separado, né, para estarem aí se cuidando de alguma forma, né, e também apresentar ao sacerdote. Aí nós vamos estar tratando também, né, além do mais, que a lepra, né, naquela época era eles entendiam, o povo judeu entendia como uma punição do pecado. Subtópico número 2, pureza nos relacionamentos. Pureza nos relacionamentos. A palavra puro, ela dá sentido de limpo, né? Puro quer dizer limpo, pureza, limpeza, está limpo. Então, relacionamento trata-se de vida conjugal, vida a dois. Mas como nós vamos tratar isso aí na sala dos jovens? Como nós vamos estar aplicando na sala dos jovens? Podemos então dar algumas referências, como Salmo 128, diz assim: bem-aventurado o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse varão bem-aventurado, ele teme ao Senhor e ele anda nos seus caminhos. Isto fala sobre relacionamento com Deus. Então temos que ter primeiro o nosso relacionamento com Deus, o nosso bom relacionamento com Deus, falar com Deus, né? Ter intimidade com Deus. Gênesis 12, versículo 3, né? Deus então, ele dá promessa a Abraão, e essa promessa se estende a todas as suas gerações, de ser abençoado todas as gerações da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 18, a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Fale então uma adjuntora. Muito bem. Salmos, na continuação, Salmos 128, no verso 2, diz: do trabalho das tuas mãos comerás,
feliz serás e te irás bem. Então a ocupação profissional é um bom, necessário, e também um bom relacionamento no trabalho, e desse trabalho tirar o seu sustento das tuas mãos, feliz será e te irás bens, fala também do sucesso no seu trabalho, além de ter satisfação, ter sucesso. E versículo 3 de Salmo 128, relação em casa, uma boa relação em casa, com seus pais, com seus irmãos, muito embora tenha hábitos diferentes, alguns costumes diferentes, mas esse convívio em casa, o lugar aonde que se fica mais tempo, então tem que haver aí o amor e a comunhão, o amor familiar, isso daí é muito importante. Então o amor, ele de Deus no coração, e o amor familiar, entre os irmãos. Depois vem aí o terceiro relacionamento aí com a igreja, com as pessoas à sua volta, Muito bem. Mateus 22, 34 a 38, um fariseu pergunta a Jesus sobre qual é o grande mandamento. Jesus então responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Muito bem. Então o amor, ele não é obrigatório, ele é voluntário. 1 João capítulo 4, verso de número 8, a Bíblia diz que Deus, ele é amor. Deus, ele é a expressão máxima do amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 Coríntios capítulo 13, tem uma série de exemplos aí acerca do amor. Então o amor, ele é maior do que os dons, maior do que a fé, maior até mesmo que a esperança. Já caminhando aí ao tópico de número 3, subtópico de número 3, onde vai tratar sobre a pureza espiritual. Em Números, que é o livro em que estamos estudando, capítulo 6, no verso de 1 a 21, Deus então estabelece o padrão de pureza espiritual, comparando com a lei do nazireado. A palavra nariz vem da raiz hebraica nazar, separação, consagração e abstinência. E nezar quer dizer diadema, coroa de Deus. Aplica-se aí também à cabeça, aos cabelos do nazireu, daqueles que fazem aí o voto do nazireado. Eles tinham que ter a cabeça coberta e não podiam então cortar os cabelos. Eles tinham as seguintes abstinências, sobre bebida forte, e vinho, não podia cortar os cabelos e nem se aproximar de cadáveres, aplicando-se aí a nós a necessária consagração primeiro na nossa vida, antes de oferecer o nosso culto a Deus, conforme Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 aí. Veja já na sua Bíblia. Pelo menos aí 7 diferenças do que serviam a Deus e dos que não serviam. A mente dos que não servem a Deus. Isaías capítulo 1, verso 3. A cabeça do ímpio, ele está doente. Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 4. A cabeça do justo pensa nas coisas de cima. Os seus olhos. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz que eles estão cegos. Em Mateus capítulo 6, verso 22, os justos refletem a luz de Cristo e os seus corações. Lucas capítulo 6, versículo 45, o ímpio maquina maldade. Lá em Efésios capítulo 3, verso 15, o justo, ele adora a Deus. E Deus também se agrada daqueles que o adoram em espírito e em verdade. E a sua boca, Provérbios 10, 11 a 15, diz lá, e também em Isaías capítulo 6, no versículo de número 5,
os ímpios têm boca poluída. Salmo 71, versículo 8, né? O justo tem boca de louvor. A aplicação aí para aos jovens, temos que ser santo em toda a nossa maneira de ser. Caminhando aí para o tópico de número 2, o caminho para a consagração às bênçãos de Deus e as bênçãos sacerdotais. Muito bem. Além das advertências sobre a pureza social nos relacionamentos, né, e também espiritual, agora faz saber sobre a importância das bênçãos sacerdotais. Isto era tradição ao povo de Deus, ao povo de Israel. Damos aí alguns exemplos. Noé, então, impetrou as bênçãos sobre os seus filhos. Melquisedeque abençoa Abraão, o maior, então abençoa o menor. Abraão, então, abençoou Jacó, e Jacó abençoa os seus 12 filhos, conforme Gênesis 27, 28 a 29 e Gênesis 49, 3 e 4. Aplicando aí para os nossos dias, a bênção, então, está relacionada ao comportamento da pessoa que é abençoada. Então, essa pessoa ela é abençoada, né? Então, ela abençoa a outros. Então, não tem condições uma pessoa que ela não é abençoada abençoar outras pessoas. E você foi feito por Deus. Deus, ele é abençoador, é galardoador daqueles que o buscam, e as bênçãos de Deus estão sobre a sua vida. Então você tem que ser uma bênção por onde você for. Muito bem. Você já ouviu falar da palavra mezuzá, né, que em Israel era um decreto que onde tinha inclusive aí dentro desta mezuzá havia as ministrações ou bênção feita por um rabino ou sacerdote ao entrar e sair de uma casa, onde tinha dentro dessa mezuzá Salmos, né? 121, versos 3 e 4. Perfeito? Dando continuidade, então, às bênçãos pastorais, segundo Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13. Você vai lembrar aí, todos os cultos são os pastores, então, eles impetram as bênçãos, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. E a igreja diz: concordo, amém. Números 23, 23, contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Né? Então a bênção do Senhor, ela acompanha nós de geração em geração. Caminhando aí ao subtópico aí, número 2, do ponto de número 2, a bem-aventurança no doar. Os 88 versículos, né, de Números capítulo 7 fala de uma lista aí de oferta trazida durante os cultos em que os levitas recebiam. Deus, ele conhece e acompanha os seus filhos sendo abençoados. Por sua vez, eles têm que contribuir, fazer com que sejam, então, como forma de gratidão. Eles têm que contribuir, eles têm que oferecer os seus votos e também as suas ofertas e os seus dízimos. Lucas 21, verso 4, vai dizer também sobre a oferta da viúva pobre. Muito bem. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 5 e 8, o apóstolo Paulo, então, faz menção acerca das doações. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, ele repete então o ensino: quem semeia em abundância, ceifa também em abundância. A doação tem que ser feita voluntária e também por gratidão a Deus pelas bênçãos alcançadas. Já caminhando aí para o subtópico de número 3, a obediência no chamado. A exortação que o caminho da consagração
passa pela obediência no chamado. Servir ao Senhor com alegria, porque foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Em Números capítulo 8, versos 1 a 4, né, tem lá um enfoque lá muito interessante a respeito das lâmpadas que vinham à luz para os sacerdotes oficializarem a cerimônia. As lâmpadas, ou seja, o candelabro, né, então simboliza a fé. E a luz, né, simboliza o nosso Deus, né? Jesus, ele é a luz do mundo, conforme João 8, 32 ao capítulo. Versículos 5 e 6 de Números sobre a purificação dos levitas. Quem são os levitas? Lembrando que os levitas são os ajudantes dos sacerdotes. E os sacerdotes eram os oficiais ali do templo. Eram eles então eram santificados, ungidos e lavados. Já os levitas eram purificados e também aspergidos. Ponto de número 3, já caminhando ao final, sobre comunhão no deserto, tempo de comunhão e igualdade. Os filhos de Israel estavam no Sinai. No deserto, né? Então é um lugar seco, temperatura muito quente. E qual que é o seu deserto? Qual que é o seu deserto, jovem? Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, a Bíblia diz assim: te guiou no deserto 40 anos para te humilhar, provar e saber o que estava no teu coração, se guardou ou não os teus mandamentos. Números capítulo 9, verso 1, Deus falou com Moisés no deserto. Logo, deserto é lugar de ouvir a voz de Deus. Temos que ter a sensibilidade espiritual e ouvir a voz de Deus. Oséias capítulo 2, verso 14, eu te tirarei e levarei para o deserto para falar ao seu coração. Lucas 1, versículo de número 8, né, nós vemos aí que o deserto também é lugar de crescimento. O menino crescia e se fortalecia e vivia no deserto. Lucas 3, versículo 4, nós vemos aí a referência de João Batista, né, lugar de preparação, Deus, então usando João Batista para preparar o caminho para Jesus. E ele dizia: vós que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai as vossas veredas. Você sabe que é necessário para o crescimento espiritual ouvir a sua voz e obedecê-lo. Deus, então, ele sabe o que é necessário para o seu crescimento espiritual e ele se prepara todos os dias. Mateus capítulo 4, versículo 1, até o próprio Jesus, então, ele foi levado ao deserto para ser provado. Deserto, então, é lugar de provação, né? Números capítulo 14, verso 22, deserto é lugar também de sinais, de revelação da glória de Deus. Diz assim o texto: tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no deserto. Jesus continua agindo em seu favor e ele tem as suas maneiras de trabalhar em nossas vidas. Na conclusão, Salmo 107, versículo 34, diz assim: Deus converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em manancial. Deus sabe o deserto que você está passando, as lutas, os desafios, os embates, as provações, mas o sol da justiça está a seu favor. O mesmo Deus que conduziu o povo de Israel ao deserto para alcançar a favor do Senhor, é o mesmo Deus que deu provisão, que deu escape, maturidade física, emocional e também espiritual. E é o mesmo Deus que há de transformar o teu deserto em mananciais
de águas. Mas antes, ele quer te ensinar grandes lições nesse deserto. Deus os abençoe e até a próxima aula.